Os meses do ano são divididos em cores para lembrar datas marcantes e para reforçar o combate a doenças ou crimes. Maio, por exemplo, é laranja. Uma forma de ressaltar a luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças aqui no Brasil. Quais são as recomendações? Onde denunciar esse tipo de crime? E como proteger as vítimas? Quem responde a essas e outras perguntas, numa entrevista ao vivo, é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. A ministra também adianta projetos e programas de proteção a crianças e adolescentes. Acompanhe. Combate a esses crimes. Para dar todos os detalhes, conversamos ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Boa noite, ministra. Boa noite, Gabriela, boa noite, Nazi, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Ministra, quais são os dados mais recentes que o Ministério dispõe sobre as violações contra crianças e adolescentes? Esse índice ainda é considerado muito alto? Esse ano de 2022, nos primeiros 4 meses, nós já temos cerca de 2.800 denúncias, né, que chegaram até o Disque 100, que é o nosso canal de denúncia da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Então, houve um crescimento se a gente comparar com os anos de 2020 e 2021. Em 2020, foram 1.400 denúncias no primeiro 4 meses. 2021, 2.600. E agora nós já estamos em 2.800. Mas é preciso, eu aproveito aqui também para esclarecer, é preciso que a gente se recorde que nós tivemos uma pandemia. As crianças estavam dentro de casa. 90% dos abusadores estão dentro de casa, ao lado dessa criança. Essas crianças estavam fora da escola. E qual a importância de eu fazer esse esclarecimento? Quem denuncia são os educadores e os profissionais da saúde. Então, infelizmente, quando a criança ficou fora da escola, também a gente recebeu menos denúncia. A gente começou a expandir os canais de denúncia preocupados com isso. O que aconteceu? Nunca se ouviu tanto falar no Disque 100 como agora. As denúncias começaram a chegar. Nós queremos, de verdade, superar um desafio chamado subnotificação. Quanto mais denunciar, a gente vai ter o perfil desse agressor, o perfil dessa criança, onde essa criança está, qual a atenção que a gente precisa ter na construção de uma política pública. Então, eu aproveito aqui que estou falando com todo o Brasil para incentivar que a sociedade fique atenta aos sinais e que denuncie. Agora, a senhora falou do Disque 100, que é um canal bastante conhecido, mas também tem um aplicativo, não é isso, ministra? De que forma as pessoas podem denunciar? O Disque 100, ele funciona 24 horas por dia, em todo o território nacional, e ele funciona por meio do aplicativo do WhatsApp, pelo Telegram. E o que é importante que todos saibam, que o anonimato é garantido, primeiro de tudo. Então, qualquer pessoa pode denunciar. Segundo, quem vai atender essa pessoa do outro lado não é um computador, é um atendente que passa por uma capacitação periódica e vai poder dar toda a assistência e uma escuta humanizada e qualificada. Por meio do WhatsApp, você pode mandar fotos, você pode mandar áudios e nós iremos agir imediatamente. O encaminhamento é dado para o Conselho Tutelar mais próximo, para o Ministério Público, enfim, dependendo da urgência. Mas eu preciso também aproveitar a oportunidade para dizer, se você está presenciando uma situação de violência contra a criança, você vai chamar a polícia, você vai ligar 190. Se você tomou conhecimento que aquela criança está passando por uma situação de violência, tem sido abusada, ou se você tem uma mera suspeita e você precisa de ajuda, você vai ligar para o Disque 100. E o aplicativo seria o SABE, não é isso? Nós temos um aplicativo chamado SABE, S-A-B-E. Ele é voltado para que a própria criança denuncie. De uma forma lúdica, a criança vai conseguir expor, né, uma situação que ela esteja vivenciando e vai poder denunciar. Por que nós lançamos o aplicativo SABE? Porque mais de 50% das denúncias são formuladas por adultos. A criança tem dificuldade, talvez pelo medo, né? Sabemos sim que há um mito de que a criança mente, que ela inventa, só que eu preciso também deixar claro aqui que só 8% dos casos são inverídicos. Então, pais, acreditem nos seus filhos. Agora, o aplicativo, ministra, SAB? SABE. SABE, tá certo. Ministra, neste Maio Laranja, o governo deve anunciar programas e também projetos sobre o tema. A gente queria detalhar aqui um pouquinho deles.
como o Protege Brasil. Ele vai unificar as principais ações do governo? Sim, é um programa que ele vai funcionar como uma espécie de um grande guarda-chuva. Dentro dele nós teremos as políticas de equipagem, fortalecimento dos conselhos tutelares. Nós vamos ter o sistema socioeducativo dentro também do Protege Brasil. A Escola Nacional dos Direitos da Criança. É muito importante dizer que essa escola ela tem uma função muito importante no desenvolvimento e na aplicação da política pública, que é capacitar os atores da rede de proteção da criança. Nós estamos indo para todo o Brasil capacitar os conselhos tutelares, o sistema de justiça está do nosso lado. Nós queremos que todos estejam unidos, porque a gente acredita que com a união de esforços e com a capacitação de todos lá na ponta que a gente vai conseguir superar esse desafio. E, infelizmente, a gente sabe que o nosso Brasil é visto lá fora como um dos países com maior índice de violência contra as nossas crianças. Agora, ministra, outra novidade é o lançamento do Observatório Nacional da Criança e do Adolescente. Explica um pouquinho como é que vai funcionar. Vai funcionar como uma plataforma, reunindo os principais dados. Por meio dessa plataforma, a gente vai poder construir políticas públicas efetivas, porque a gente vai ter o perfil do agressor, o perfil dessa vítima, produção acadêmica, que também é muito importante, e de uma forma inédita, a gente está aperfeiçoando essa colação de dados para que a gente possa construir política pública que realmente tenha efetividade lá na ponta. Ministra, haverá também o lançamento do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes, que conta aí com a participação de vários ministérios, né? Quais são as propostas desse documento? É unificar, e eu gostaria de citar uma das principais iniciativas que vai ser o Centro Integrado para a Atenção à Criança. O que é esse Centro Integrado? Para quem conhece a Casa da Mulher Brasileira, vai ser como se fosse a Casa da Mulher Brasileira, mas para atender as crianças. No mesmo espaço, a gente vai ter o sistema de justiça, de saúde, assistência social, para acolher essa criança que chega em situação de violência. E o principal objetivo desse centro integrado é evitar e combater a violência institucional. E o que é isso, a violência institucional em relação às nossas crianças? É a revitimização. Os estudos apontam que quando a criança vai fazer uma denúncia ou relatar o que aconteceu com ela, quando ela sofreu um abuso ou se ela está sendo vítima de uma exploração sexual, ela narra no mínimo 7 vezes a mesma situação. Ela se revitimiza por 7 vezes. Nós temos uma lei hoje que foi aprovada, que é da escuta protegida. O governo federal está implementando a lei da escuta protegida. A gente quer pôr fim à violência institucional em relação às nossas crianças. E por que institucional? Porque, infelizmente, é o Estado que comete esse tipo de violência, fazendo com que a criança narre, no mínimo, por 7 vezes o que aconteceu com ela. A ideia, então, agora é que o que o governo pretende é que a abordagem seja padronizada e menos invasiva, é isso? Exatamente. De que forma isso será feito? Com o sistema de justiça, com os conselhos tutelares, com a assistência social, todos. A criança vai ser ouvida uma única vez. Ministra, muitos crimes são cometidos contra crianças e adolescentes por meio da internet. Qual a estratégia de enfrentamento nesses casos? Nós temos um programa chamado Reconnect, que ele faz parte da Secretaria Nacional da Família. Muitos municípios já aderiram a esse programa. O objetivo é alertar os pais, a sociedade, sobre o quão pode ser nocivo o ambiente da internet, né, da tecnologia. Mas eu quero dizer também que nós temos uma atuação internacional. Pela primeira vez, o Brasil faz parte de um comitê internacional desde 2019, que a gente começou a fazer parte. E por que a gente se adiantou? Nós estaremos lá agora no segundo semestre, nós estaremos lá na Europa para falar que o Brasil vai ser o protagonista para extinguir a violência contra as nossas crianças. Eu estou falando da violência sexual. E por que a gente está tomando essa iniciativa? Porque, infelizmente, o Brasil é um dos maiores exportadores de pornografia infantil. E isso nunca foi enfrentado, isso nunca foi combatido. Então, nós estamos indo para o plano internacional, estamos unindo esforços para combater isso lá fora também. Agora, ministra, uma das entregas previstas também é o lançamento do Estatuto da Criança e do Adolescente em Braille. Qual a importância disso? Olha, felizmente, esse governo é um governo inclusivo. Eu digo que toda a esplanada do Ministério recebe a orientação de construir políticas públicas inclusivas. E não poderia ser diferente quando a gente fala das nossas crianças com baixa ou sem nenhuma visão. Então, no dia 18 de maio, a gente vai ter essa feliz oportunidade de lançar o Estatuto da Criança e Adolescente em Braille.
Agora, ministra, durante o mês do Maio Laranja também vai ser lembrado aí com várias campanhas em redes sociais, né? Que mensagens? Qual a mensagem principal que o governo quer levar? Nós vamos sensibilizar a sociedade para que a sociedade fique atenta aos sinais de violência em relação às nossas crianças. Eu estou falando da família, eu estou falando dos profissionais da saúde, dos educadores, e eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer aos familiares: fiquem atentos aos sinais. A criança que está sendo abusada, ela fica mais reclusa, ou ela passa a ter pesadelos constantes, ela passa a ter reações emocionais súbitas que ela não tinha e passou a ter. Observe se o seu filho está evitando ficar sozinho com um determinado adulto. Não deixe o seu filho também sozinho com adulto. São vários sinais que a família pode adotar e pode perceber. Mas confie quando seu filho relatar algum tipo de abuso. Não recrimine, não faça qualquer tipo de expressão que você esteja duvidando dele, porque isso vai fazer com que ele se distancie de você e nunca mais ele se sinta seguro para denunciar. E eu preciso dizer que o lar hoje é o ambiente mais nocivo para as nossas crianças, já que 90% dos abusos acontecem dentro do ambiente doméstico e 30% são cometidos pelos próprios pais. Isso que eu ia perguntar agora. A maioria dos abusos são cometidos dentro de casa, o que é algo bastante alarmante. Isso dificulta a denúncia? Isso dificulta a punição? Dificulta, sim. Primeiro porque a gente tem um ambiente doméstico em que, quando é o caso do padrasto, que a mulher precisa acreditar no relato do seu próprio filho. E é por isso que a gente diz que a escola é o grande porto seguro dessa criança. Porque o educador hoje, e nós estamos trabalhando isso em parceria com o Ministério da Educação e com o Ministério da Justiça, a gente está capacitando os educadores para cada vez mais fique atento. E é ele que denuncia, é ele que observa o sinal. Às vezes, a criança confia mais no professor, na tia e no tio, do que nos próprios pais. Tem também a própria dependência financeira, né, da mãe em relação a esse padrasto, por exemplo. Infelizmente. Então, é por isso que o nosso Ministério trabalha de forma transversal. Então, por exemplo, a Secretaria da Família, quando está levando autonomia econômica para aquela mulher, ela está pensando também em proteger essa criança, né? Então, a gente pensa na mulher, pensa na criança. A mulher sai daquele ciclo da violência, quando ela está sofrendo a violência doméstica, mas também ela protege o seu filho. Quase sempre, quando o agressor começa a espancar a sua mulher, depois ele passa também a espancar seu próprio filho, porque sabe o quanto dói numa mãe ver seu filho sendo vítima de uma violência. Agora, ministra, uma denúncia, ela pode ser feita mesmo quando não houver uma plena certeza do abuso? Exatamente, isso é muito importante. Às vezes a mãe tem uma suspeita, porque ela foi dar um banho no seu filho e ela percebeu algo estranho. Ela tem dúvida de um comportamento do seu companheiro, ou de um irmão, ou do tio, enfim. E ela quer receber uma orientação para saber se eu flagrar, ou se eu tomar conhecimento, como que eu devo proceder. Então, é muito importante. Teve dúvida? Não existe. Ligue e Disque 100. Agora, ministra, vamos falar um pouquinho dos investimentos que já foram feitos pelo governo para combater a violência de crianças e adolescentes? Olha, só nos últimos 3 anos nós investimos cerca de 300 milhões de reais em política de proteção às crianças. Óbvio que nós queremos mais, né? E para isso, felizmente, nós contamos com a parceria do Congresso Nacional. Eu preciso reconhecer aqui que o Parlamento tem sido nosso principal parceiro. Então, nós temos uma frente atuante, nós temos parlamentares que nos procuram regularmente para colocar investimento em conselhos tutelares, enfim. E a gente acredita que é com essa parceria que a gente vai conseguir avançar. Investimos 300 milhões de reais, mas gostaríamos de ter investido muito mais. Ministra, vamos só reforçar e relembrar aqui como funciona o Disque 100? É preciso se identificar? Funciona 24 horas por dia? Como é que é? O Disque 100 funciona de forma, se você não quiser se identificar, o anonimato é garantido por lei, é muito importante assegurar isso. Hoje, ele funciona por meio do WhatsApp. Eu peço licença aqui para falar o número, que é o 61-99-656-5008. Ele também funciona por meio do nosso site, mdh.gov.br. Ele funciona pelo Telegram. E eu queria dizer que se você tem crianças na sua família, tire um dia, tire uma tarde, baixe o aplicativo SABE, S-A-B-E, e explique para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos, como que funciona esse aplicativo. Você vai se surpreender como que a criança se identifica e vai saber direcionar se ela está sendo vítima de um abuso ou não.
Você acompanhou ao vivo aí, portanto, a entrevista da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. A ministra detalhou projetos e programas para aumentar a proteção de crianças e adolescentes. Lembrando que a campanha Maio Laranja reforça o combate ao abuso e à exploração sexual infantil aqui no Brasil. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio. O endereço está aí na sua tela.